Pessoal, passando aqui novamente para trazer aqui uma reportagem, dessa vez do jornal Folha de São Paulo, né? Jornal Folha de São Paulo, trazendo aqui a reportagem que Alexandre de Moraes não intima testemunhas de defesa e deixa lacuna para acusados por golpe lá no 8 de janeiro. Tem aqui um pequeno resumo. Ministros do STF veem procedimento como antídoto para estratégia de prorrogar processos. DPU e defesas alegam tratamento desigual. A defesa sempre vai alegar. O que acontece é que a defesa quer sempre mais recurso, mais tempo, prorrogar, arrastar o processo. E, na verdade, o STF e o Alexandre de Moraes estão fazendo de tudo para o processo correr dentro da legalidade o mais rápido possível, se possível ainda este ano. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, adotou como procedimento para os casos do 8 de janeiro a intimação só das testemunhas de acusação, obrigando as defesas a levar os depoentes para as audiências no tribunal. A prática tem causado receio entre os advogados dos acusados pela PGR de articular um golpe do Estado após a eleição do Lula em 2022. Na sexta-feira, dia 11, a ação penal do núcleo central da trama golpista foi aberta pelo tribunal, após a publicação do resultado, ou acórdão, da sessão da primeira turma que aceitou a denúncia da PGR. São réus nessa ação o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. O ato dá início ao andamento do processo penal, fase que inclui a oitiva de testemunhas de defesa e acusação. 5 advogados disseram à Folha que a falta de intimação de testemunhas pode inviabilizar depoimentos considerados cruciais para os acusados. A estratégia de Moraes ainda pode frustrar os planos de alguns denunciados de tumultuar o processo com a inclusão de testemunhas sem relação com a trama golpista. Inclusive, um dos advogados, não lembro exatamente de qual, intimou o próprio Alexandre de Moraes, naquela expectativa de dizer o seguinte: ou você é testemunha, ou você é juiz. E aí caiu do cavalo com o ministro, né? 3 ministros do STF, ouvidos sob reserva, afirmaram que o procedimento adotado por Moraes, mesmo não sendo o mais convencional, é um antídoto válido contra as defesas que tentam arrastar o processo por longos períodos. A Defensoria Pública da União. Tive que parar para atender aqui uma ligação, mas a gente continua aqui. Ó. A Defensoria Pública da União questiona a falta de intimação das testemunhas em processo de uma ré pelos ataques de 8 de janeiro e pediu a mudança do procedimento. Tem-se, de fato, um tratamento desigual entre acusação e defesa, uma vez que a exigência de apresentação de testemunhas vem pesando sobre as defesas em geral, mesmo quando indicam servidores públicos para serem inquiridos, disse o defensor Gustavo Zortear da Silva ao Supremo. O que acontece é o seguinte: eles não são proibidos de levar as suas testemunhas, eles só querem que elas sejam intimadas, e me parece ser uma estratégia para a pessoa não ser encontrada, demorar a ser feita a intimação, aquela coisa toda, né? O ministro negou o pedido. As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação. Ou seja, as pessoas não deixarão de ser testemunhas porque não foram intimadas. A questão é se elas forem intimadas e não forem encontradas, aí não, o processo para. Tem que esperar por elas, né? O procedimento é descrito por Moraes nas decisões de abertura das ações penais do 8 de janeiro. Ele define que as testemunhas devem ser levadas pela defesa no dia do depoimento do réu, mesmo sem intimação, e devem falar antes do acusado. Fica indeferida, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas até a data da audiência de instrução, acrescenta o ministro. Olha só isso aí.
O caso chegou a ser debatido no plenário do STF no último ano. Os ministros negaram um período de nulidade do processo por falta de intimação das testemunhas de defesa, com base em precedentes do próprio Supremo. Não se pode cogitar de nulidade em razão da determinação, no sentido de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias, concordaram ministros de acordo com o acórdão. Em nota, o STF afirmou que há previsão legal para que a parte intime a testemunha sem necessidade de intimação judicial, no artigo 455 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Código do Processo Penal. A turma, ou seja, a primeira turma do STF, disse ainda a Corte já declarou por unanimidade que é válida essa possibilidade no processo penal. Responsável por quase 1.600 ações penais no Supremo, Alexandre de Moraes autorizou a intimação de testemunhas em um processo sem relação com os ataques de 8 de janeiro. Moraes é o relator da ação penal contra o deputado federal João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, réu sob acusação de crime de peculato. O ministro disse no processo que a defesa do parlamentar deveria justificar pedido de intimação de testemunhas para ter o direito garantido. Pessoal, a gente vai terminar por aqui o vídeo, para não ficar muito longo, mas só para explicar para vocês que o Alexandre de Moraes ele não está para brincadeira. Ele conhece os caminhos, ele conhece as artimanhas, as estratégias para se prolongar, arrastar um processo anos após anos. Imagine você se esse processo se arrasta, não ser concluído este ano, e no próximo ano, em alguma manobra, o Bolsonaro voltar a ser elegível, se candidatar, e se por um acaso que eu não duvido nada dessa galera da extrema-direita, por um acaso ganhar a eleição. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não pode cantar vitória nunca. E ele se livrar, assim como o Trump se livrou lá nos Estados Unidos, de todos os processos de acusação de crimes contra ele. Então, o Alexandre de Moraes precisa de apoio maciço da população, especialmente da galera da esquerda, porque a extrema-direita não quer saber de justiça, quer saber de anistia para bandido, e a esquerda precisa apoiar o Alexandre de Moraes, saber que o cara está sendo macho, está sendo arrochado, como se diz, e ele conhece os caminhos, conhece os atalhos, e ele está tirando esses atalhos do caminho para que a defesa não prolongue exageradamente, excessivamente, desnecessariamente o processo, e que os réus, todos eles, sejam julgados de acordo com a lei ainda este ano. Eu concordo demais com o Alexandre de Moraes e que tudo dê certo. Galera, fico por aqui. Hoje é segunda-feira, 14 de abril. Se você está fazendo aniversário hoje, um grande abraço para você, feliz aniversário. Para você que não, um abraço também, que você tenha uma ótima semana. A gente se fala no próximo vídeo. Não esqueça, daqui a pouco, hoje à noite, 7h15 da noite, teremos um vídeo especial sobre o título Por que algumas pessoas, ou muitas pessoas, odeiam de coração, inclusive alguns cristãos, odeiam o Lula. Por que será que acontece isso? Não perca mais tarde, daqui a pouquinho. Um abraço, saudações, até o próximo vídeo. Se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Um abraço.